Boa noite a todos. Eu me chamo Simone Valverde, sou trabalhadora da Casa de Teresa d'Ávila, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso livro da vida da nossa patronessa Teresa d'Ávila. Antes nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigos espirituais tão bondosos, que nos amparam, que nos sustentam nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, que todos vós possam estar conosco nesse momento, especialmente a diretoria espiritual da nossa casa, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Rafael e Ubirajara. Que toda essa energia sublime possa nos envolver, possa nos facilitar o entendimento e o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, dessa forma, queridos, hoje nos cabe estudar o item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que tem como nome a piedade, né? Eu gostei muito de ter caído para mim esse título, esse item, porque quem estuda primeiro, né? Então precisa mais daquele conteúdo antes mesmo de estar aqui para estudarmos, continuarmos estudando, só que agora juntos. E aí então o Espírito Miguel, né, em algumas versões do Evangelho aparece como Michel, e esse Espírito então traz para nós sobre a piedade, nos colocando alguns itens que eu vou ler para vocês, né? Traz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima de Deus, né, dos anjos. Ele até traz assim, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos e que ela é irmã da caridade que vai então nos conduzir a Deus. E dessa forma, ele vai continuando falando para a gente permitir que o nosso coração se enterneça, né, que ele está falando da piedade, e diz que as nossas lágrimas sejam bálsamos que possam ser derramados nas feridas, sejam feridas morais, materiais, né? Nas feridas desses nossos irmãos, quando, por nossa bondosa simpatia, né? Quando nós conseguirmos ter essa bondosa simpatia, possamos, então, através dessas lágrimas, desse bálsamo que a gente vai derramar sobre as dores dos nossos irmãos, que essas lágrimas sejam aquelas que vão proporcionar esperança e resignação. Então, mais uma vez, a piedade é irmã da caridade e a piedade vai nos conduzir a Deus. Eu falo assim, meu Deus, sempre acontece isso comigo, né? Estava pensando, refletindo, por que sempre que eu vou fazer o estudo eu falo, vamos guardar para o final? Porque, na verdade, o Evangelho, primeiro a gente tem que fazer uma pausa para lembrar de uma coisa. No mundo espiritual não tem essa contagem de tempo que nós, homens, materialmente tivemos que ter aqui na Terra para uma melhor organização e uma melhor localização nossa tempo e espaço. Então a contagem do tempo ela foi baseada, né? Tanto que antigamente o ano começava em abril, né? Que era o mês que abria o ano, e aí eles foram vendo que ficava faltando, né? Até hoje faltam uns centésimos de segundo lá que eles corrigem com um dia, que a gente vê lá no mês de fevereiro, que às vezes tem os 29, às vezes não tem. Então é uma organização material para nos localizarmos vamos dizer, no eixo tempo e espaço, né? Nos eixos tempo e espaço. Então, na verdade, né, a gente vê que a natureza, sejam fases da lua, a natureza tem uma repetição, a própria calêndula, que florescia a cada 30 dias, daí vem o nome calendário, etc. Então, o homem sempre se baseou em repetições da natureza para fazer essa localização. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe, né, que o Livro dos Espíritos, bem como o Evangelho, eles têm uma data de publicação. Então a gente sabe que lá por volta, né, de 1800, a gente teve a partir dali de 1800, entre 1800 e 1900, a publicação do Pentateuco. E nós sabemos que, por exemplo, Teresa d'Ávila viveu lá em 1600. Então, em 1600, ela já vai trazer para a gente
a piedade dessa forma, como um caminho que nos leva a Deus, né? E aí é para a gente ver o quê? Que todos esses espíritos que são superiores, que são espíritos que nos orientam no trabalho ou no bem, nos orientam o tempo inteiro na seara espírita, são espíritos que não se afastaram das leis de Deus, que sempre caminharam com Cristo, que sempre caminharam com o Evangelho. Então nós não podemos ter, né? A gente até se lembra que Emmanuel falou isso para Chico Xavier, né? Chico, no dia que eu me afastar de Deus, de Jesus, você também não considere mais nada do que eu estiver trazendo, porque nós precisamos caminhar com eles, com Cristo, que é o maior exemplo que nós temos na Terra. Isso também foi perguntado por Kardec e colocado pelos espíritos, e com Deus. Então nós precisamos estar ali. Nós vamos nos tornar Jesus numa única encarnação, e eu estou falando de Jesus, do Jesus que encarnou aqui na Terra, porque Jesus hoje, a evolução já o levou a caminhos muito mais adiantados. Não da noite para o dia, mas se a gente é espírita, se reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em evoluir, em se mostrar melhor, em progredir. E se a gente ficar tendo muita... nós somos muito bonzinhos conosco, né? Ainda estou no caminho, eu sou assim mesmo. Não, a gente não vai caminhar nunca. Então a gente precisa lembrar de todos aqueles que nos precederam no bem, que nos exemplificaram através do próprio caminho, da própria experiência, como a nossa patronessa gosta muito de falar da experiência, né? Como Santo Agostinho, que fala para que nós façamos essa reflexão diária, né? E que nós tentemos a cada momento, a cada dia, nos vencer a nós mesmos. Então vamos voltar, né? O item 17 diz, primeiramente, que a piedade é aquele caminho, a irmã da caridade é o caminho que nos conduz a Deus. Depois diz que nossas lágrimas piedosas, está falando de caridade, seja um bálsamo que a gente derrame sobre a ferida, sobre a dor daquele irmão nosso, para que ele tenha esperança e resignação. Então não está falando para a gente ter dó, não está falando para a gente olhar com um olhar de piedade, coitado do nosso irmão, até porque nós, na doutrina espírita, né, eu costumo, não que nós sejamos privilegiados, mas eu me sinto assim, porque a gente consegue ter uma compreensão maior da justiça divina, da justiça e da bondade divina. Então, quando eu sei que não há injustiçados, apesar de haver injustiças, né, quando eu sei que pelo qual vêm os escândalos, eu sei que a gente não deve estar envolvido nem cometer, né, os escândalos, mas eu sei também que aquele espírito que está passando pela determinada situação, que quando eu passo por determinadas situações, eu estou em prova. Então vamos pensar assim, na hora que a gente está estudando no colégio, na faculdade, a gente está estudando, não está? E aí na hora que a gente vai fazer a prova, não é para provar se a gente realmente compreendeu aquilo tudo. Às vezes o professor chega a teste surpresa, para ele ver se a gente compreendeu, se a gente está entendendo. Porque o professor dá teste surpresa? Para ele direcionar o caminho, para ele redirecionar se os alunos não estiverem compreendendo o que ele colocou. Todo mundo foi nota mais ou menos ou baixa na prova surpresa, então eu preciso ver onde eles erraram. O professor, né, que é o nosso, nesse momento, nosso professor está ali, o nosso anjo guardião, nos orientando, nos ajudando, e a gente precisa ouvir, e a gente precisa entender. Então eu não posso olhar para aquele aluno que tirou 0, coitadinho de você, eu tirou 3, coitadinho, né? Não vai passar de ano. Não adianta esse olhar. Esse olhar tem que ser, como diz o Evangelho, um olhar que proporcione esperança e resignação. Então eu tenho que dizer para ele, não deu, né, amigo? Mas vamos estudar. O que faltou? Faltou esse capítulo, vamos estudar. Quer que eu te ajude a estudar? Quer que eu te dê um amparo, um suporte para você passar por essa prova? E a mesma coisa são as nossas provas aqui como encarnados. Continuando no item 17, colocado pelo Espírito Miguel o seguinte, a piedade, e ele repete, a piedade bem sentida, ela é amor, Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor daqueles que sofrem, é a virtude por excelência
a que toda a sua vida praticou o divino mestre, Jesus, e ensinou sua doutrina santa e tão sublime. Então, na verdade, Jesus nos trouxe o tempo inteiro uma piedade que, na verdade, era uma abnegação, era um devotamento em favor daqueles que sofreram. Jesus acolheu a todos. Jesus não repeliu ninguém, nem o criminoso, nem ninguém. Ele acolheu a todos. E aí, continuando, Miguel diz para a gente ainda que o sentimento mais apropriado a fazer para que nós possamos progredir, né? A gente precisa domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque se a gente tiver orgulho e egoísmo, a gente não chega no próximo, não consegue ver o próximo como aquele capacitado para a vitória, né? Porque se nós somos filhos de Deus, se o caminho é de amor, se o caminho é do bem, nós todos vamos progredir, nós todos vamos alcançar o bem, a pureza. E aí ele diz pra gente que com isso, esse sentimento de piedade vai fazer com que nós dispusemos nossa alma à humildade, à beneficência, ao amor ao próximo. E aí ele diz o quê? Que essa força, esse sentimento vai nos impelir, vai nos empurrar para que a gente estenda a mão àquele nosso próximo para socorrê-lo e limpar essas lágrimas. Mas eu vou limpar essas lágrimas igual, sabe, a criança cai? A criança cai se a gente chora junto, tá toda ralada. Se a gente chora junto, como é que a criança vence aquilo, né? Agora, a gente também não pode chegar para a criança e falar, não foi nada não. Foi sim, tá doendo sim. A lágrima dela, como a nossa lágrima, ela é legítima sim. Cada um sabe a dor que sente. Só que a gente não quer ficar chorando o tempo todo. Até porque eu sempre brinquei até com a minha filha, se choro resolvesse problema, a mulher não tinha problema, né? Porque a gente sabe chorar muito bem. Então, na verdade, a gente precisa falar assim, ó, vamos enxugar, chora, né? Teve um dia que eu não estava muito bem, e aí abri um livrinho, aí Dr. Herman, primeira frase que eu li, chore, minha filha. Eu falei, meu Deus, está falando comigo nesse momento. Aí a gente chora, extravasa, só que a gente vai falar para a criança o que a gente faz com a gente. Secar as lágrimas, limpar o machucado, tentar fazer com que ele vai continuar doendo um pouco até cicatrizar, como nossas dores, e a gente vai ter o suporte daquele que chega com a piedade como compaixão, com a piedade como comiseração e não como pena ou como dó. Porque a gente espírita aprende que não tem que ter pena, não tem que ter dó de ninguém. Por que a gente não tem pena, não tem que ter pena nem dó de ninguém? Porque a lei de Deus é perfeita, as leis de Deus são imutáveis. Cada um nasce onde tem que nascer e passa pelas provas que tem que passar. Nós podemos e devemos dar o suporte para aquele nosso amigo que passa a dor, seja ela qual for, seja a dor da fome, seja de uma doença, seja de desemprego, seja de uma perda de um ente querido, e a gente dá o suporte para que ele se sinta acolhido, abraçado, para conseguir, com a alegria cristã, prosseguir, ter força, tirar força da onde a gente nem sabe que tem e tira para prosseguir. E aí Teresa d'Ávila, nossa patronessa tão querida e amada, no livro da vida ela fala várias vezes sobre a piedade. E aí num primeiro momento, logo no capítulo 4, ela fala para a gente que a piedade nos traz a piedade como uma grandeza de Jesus. E ela diz que a piedade de Jesus a fortalecia para tomar o exemplo e seguir no serviço a Deus. Novamente a piedade como caminho que a gente viu lá no início, né? E ela sempre termina com grande determinação. Então, para ela crescer no caminho, a piedade de Jesus fortalecendo a nossa patronessa, para ela crescer no caminho de servir a Deus com grande determinação. Em outro momento ela nos traz, já lá na frente, no capítulo 9, ela diz assim, que a piedade divina fazia muita misericórdia a ela, e que trazia Deus para a presença dela. E aí ela dizia que sem essa piedade, ela sozinha não ia encontrar esse caminho de procurar Deus por ela sozinha, por ela mesma. Então ela traz novamente a piedade como caminho, como fortalecimento para seguir esse caminho. E depois, no finalzinho, lá no capítulo 28, ela diz assim, que a piedade traz o consolo, né? Essa piedade de Jesus para ela traz o consolo, proporcionando que ela acreditasse nela mesma. O que eu disse? A gente vai achar força onde a gente não sabia que tinha, onde a gente não sabe. Então, ela diz, no capítulo 28, no item 16, que a piedade de Jesus
faz por ela, proporciona a ela que ela acredite nela mesma para que ela não padeça, para que ela não padecesse aquela época. Então, queridos, que a piedade de Jesus possa ser o nosso grande exemplo de amor e de caridade, para que a gente realmente tenha lágrimas para... que essas lágrimas sejam realmente esse bálsamo a curar as feridas, as dores morais, espirituais e materiais dos nossos amigos. Que essa piedade seja um amor, seja um caminho de esperança e resignação para a gente dar o suporte uns aos outros nas nossas provas, porque nós não viemos aqui a passeio, né? A gente veio aqui para provar se a gente, de tudo aquilo que a gente estudou na erraticidade, porque na erraticidade, eu penso por mim, na erraticidade eu devia pensar assim, não, pode botar mais 2 quilos aí na bolsa esquerda, na direita também, bota mais 5, eu vou aguentar. E chega aqui, a gente já quer ajuda para carregar nossa cruz, nossa bolsa, já pede para aliviar, mas o Evangelho também diz que a gente está pagando a 100ª parte da nossa dívida. Então que a gente ajude uns aos outros, que nós nos ajudemos ao nosso próximo, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, para de fato conseguir sentir e agir com a piedade como amor, como caminho e como Jesus nos ensinou. Então vamos elevar nosso pensamento mais uma vez a Deus, a Jesus, a diretoria espiritual do nosso Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, agradecendo por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa casa tão querida, tão amada, que nos acolhe com essa piedade que é o amor, com essa piedade que é o bálsamo, com essa piedade que nos dá força e resignação e esperança para continuar caminhando. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.